Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, quando o Senhor Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Ela não era viúva de Naim, que é uma pessoa. Naim era um lugar, amém? Tá? A gente fala, viu, Naim, que era Naim? Não era gente boa, não, Naim era um lugar. Tá? Glória a Deus. E aí nós vamos ver aqui mais uma vez o Senhor Jesus manifestando o seu poder. E como toda passagem bíblica sempre tem bons ensinamentos para a nossa vida. Amém? E aconteceu, todos acharam? Lucas capítulo 7, 11. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Feche seus olhos nesse momento, ore comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo e agora mais uma vez te pedir que o Senhor venha, Senhor, nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos e necessitamos ouvir, para que possamos, Senhor, aplicar a tua palavra no nosso dia a dia, no nosso coração, na nossa mente, não só para sermos abençoados, mas também para sermos influência, referência, para que outras vidas também sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui nós vemos que essa mulher era viúva, e a viúva, nessa época, era tida como uma pessoa desamparada. Ela tinha que viver de doações, porque não tinha um sistema previdenciário que viesse ajudar. Em muitos países não tem, né? A não ser que seja privado. Mas não tinha que vir ajudar. Então, viúva era símbolo de necessidade, de fragilidade. E, além disso, quem ficava no lugar do marido para poder ajudar no sustento da casa seria o filho. E imagina bem, o filho dela era único, ela perdeu o marido e perdeu o filho. Imagina a dor dessa mulher, não só pela necessidade que ela iria passar, mas também por agora estar desprovida da companhia do esposo e também do filho dela, a dor que ela estava sentindo. E aí o Senhor Jesus, vendo essa situação, ele vai para ela e fala o quê? Mulher, não chores, porque ele sabia o que ele ia fazer. E ele vai e ressuscita o garoto, e ele restitui aquele menino à sua mãe, e aquela família restaurada para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando ele vai fazer a ressurreição de Lázaro, ele fala o que para Marta? Marta, não temas, porque eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Então ali se cumpre, na realidade, aonde o Senhor passa, aonde o Senhor chega, traz vida. Quando ele entra na tua casa, ele traz o quê? Vida para a esposa, para o esposo, para o filho, amém? E essa vida, ela tem que ser refletida para a honra e glória do Senhor, do nosso Deus. Existem pessoas que chegam quebradas, moídas, amassadas e depois recebem as bênçãos do Senhor, estava falando até com o Leozão ali, e aí eles vão agora valorizar mais as bênçãos do que a presença daquele que o abençoou. Isso é um erro. Isso é o quê? Um erro. Não que nós não vamos desfrutar daquilo que Deus nos deu. Nós não só podemos, como devemos desfrutar de tudo que Deus nos deu, mas não podemos esquecer quem nos deu. Porque Ele é a fonte de vida. É como um peixinho que está morrendo ali sem água, você coloca ele dentro da água e agora o peixe fica forte de novo e acha que pode voar.
e aí sai da água, o que vai acontecer? Vai o quê? É a mesma coisa. Nós só temos vida em quem? Em Deus, que é o nosso Criador. Ele é a fonte de vida. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim: olha, o Pai permitiu ter vida em mim mesmo e eu a dou a quem quero. E ainda fala o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Se permanecer em mim, dareis o quê? Fruto. Se sair de mim, vai morrer, vai secar. Então, não é questão de um capricho Deus querer que eu fique com Ele. É uma questão da minha necessidade para me manter com vida. É como a água, o peixe pode falar assim para a água: olha, digamos que a água tivesse vida, né? Fala assim: olha, eu a partir de hoje não quero nadar mais não, eu quero voar. Não, foi o seguinte, eu quero dar uma volta pela floresta. A água fala: não faz isso, se você fizer vai morrer. Não é que a água está sentenciando o peixe à morte, o peixe está se sentenciando à morte. Estou sendo claro aqui, gente? Fala com o irmão que está falando: sem Jesus, sem vida. Amém? Sem Ele, sem o quê? Vida. Aí você vê muita gente andando por aí como um zumbi, sem alegria, sem paz, irritado. Aí tudo para ele é ruim. Ele vê defeito e problema em todas as pessoas, em todos os lugares, mas o problema está com ele. Porque quem está em paz com Cristo, o lugar não vai fazer diferença, porque você é a diferença para o lugar. Jesus fala assim, que nós somos a luz do mundo, então eu não tenho que estar procurando lugar de luz. Quem procura lugar de luz está errado, porque quem tem Jesus é a própria luz do mundo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Fala com o irmão que está assim: se você ainda está procurando paz, é porque está sem paz. Fala com ele: se você está procurando luz, é porque está sem luz. Estou sendo claro aqui, gente? Tá, né? A escola dominical é bom por isso, né? A gente pode, né? Amém? Então, porque olha o que Jesus fala: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, eu poderia falar aqui sobre a pregação do Pai, mas já falei, só para a gente entender bem. A paz que eu tenho, que excede todo entendimento, excede o quê? Todo entendimento. Que a pessoa fala: como é que pode estar no meio de fortuna e estar em paz? Como é que pode, né, estar uma guerra terrível, a pessoa está tranquila em paz? Por quê? Porque a paz que o Senhor me deu está dentro de mim. E essa paz influencia quem está em volta. E por que excede o entendimento? A pessoa olha: como é que pode? É maluco? Tomou algum remédio, alguma anestesia? Não, a minha anestesia é o Espírito Santo. Amém? O local pode ter trevas, mas eu estou ali, o local agora vai ter o quê? Vai ter uma luz, que é você. Entendeu? Porque você tem quem? Jesus. E se eu tenho Jesus, eu estou dando fruto. Qual o fruto? Paz, alegria. É ou não é? A presença do Espírito Santo. Independente das circunstâncias. Irmão, isso é real. O que o Senhor Jesus quer é que cada membro da sua igreja entenda e compreenda isso. Então, quando... É sério, aí eu vejo... Sabe, Paulo fala assim: por isso que muitos de vós estão dormindo, estão fracos, tem alguém até que estão mortos. Porque não compreenderam isso ainda. Certa vez o Senhor fala através de Jeremias assim: Jeremias, eu sou a fonte de água viva desse povo. Eu sou a fonte. Mas olha o que eles estão fazendo: estão trocando uma fonte de água por uma cisterna rachada. É uma burrice, não é verdade? Deus é a fonte de água, aí Ele vai te dar água, você bota numa cisterna, e agora eu não quero a fonte, mas não vou ficar com a cisterna. A água da cisterna vai acabar, meu filho. Fala com o irmão que está falando: raciocina que não dói. É um emprego, quem entendeu bem aqui? É a saúde, seja lá o que for, sem a fonte, nada feito. Até a família que nós temos, quando a gente consegue dar uma alinhada nela, abençoar, mas não somos nós, é Deus em nós que faz isso acontecer. Amém? Glória a Deus. Aí eu vejo algumas pessoas que, quando a gente vai fazer uma viagem para algum lugar mais longe, você enche o tanque, o que você faz?
vai embora. Concorda comigo? Se você não parar no posto, o que vai acontecer? Quem já enguiçou com falta de combustível aí? Eu já. Né? Já enguicei porque faltava combustível, porque faltava dinheiro, não tinha como botar. A gente tentava a sorte, não dava para chegar e não chegava mesmo. Né? Mas, né, a gente tava, quando o outro carro que a gente tinha, o tanque era muito grande, então o marcador estava sempre com problema. Aí botava ele estava marcando combustível e não tinha. Aí, como o tanque era muito grande, o pescador lá, alguém falou isso para mim, não pegava. E aí, teve uma vez que eu estou em casa, a pastora foi fazer compra em algum lugar, aí botou o carro inclinado para um lugar, sei lá. Aí, daqui a pouco, ela ligou, cadê o carro pega? Aí, eu tive correndo lá, ir no posto, pegar o quê? Uma garrafinha para levar, colocar. Aí, o carro estava inclinado, empurrar o carro para ele poder ficar, era um sacrifício, num lugar mais plano para o carro pegar. O que eu quero dizer? Nós somos esse carrinho, a nossa alma é o tanque, mas o Espírito Santo é que é o nosso combustível. Se você não vier abastecer, meu irmão, vai ter uma hora que você vai ver que vai ficar enguiçado. Aí alguém tem que ir com a garrafinha lá na tua casa. Ainda dá trabalho para os outros, infeliz. Não dá trabalho. Não é verdade? Dá trabalho para os outros. Aí nem se liga. Aí tem alguém que fala assim, ninguém me procurou. Quem mandou se afastar? É muita burrice, não é verdade? Ainda fica com raiva dos outros. Não, ninguém liga para mim. Alguém vai pegar o peixe que ficou na praia? Vai pegar para comer, gente. É ou não é? Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, a nossa fonte de vida quem é? Jesus. E ele se manifesta onde? Na igreja dele. Porque ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Às vezes a gente comete um erro. Achar que é independente, financeiro, familiar, quando tudo isso quem deu foi quem? Foi Deus. Glória a Deus. Até o estômago está aguentando aí as pancadas, dá para dar mais? Então tá bom. Né? Então, tudo que eu falei aqui foram simplesmente transcrições do que o Senhor deixou para a nossa vida. Tá? Ainda não coloquei nenhum posicionamento meu, e nem gosto de colocar. Mas é importante a gente fazer essa linha. O filho da viúva ressuscitou, e nós só nos mantemos vivos quando nós nos mantemos com Jesus Cristo. Amém? E a vida que Deus te deu é para você mantê-la, mas tem que manter através de quem? De Jesus. Ligadinho na igreja. A igreja hoje é a videira. Deu para entender bem? Porque o que é a igreja? Não é o corpo de Cristo? Quem entendeu? Porque a igreja é o quê? Quem concorda que é o corpo de Cristo aqui? E cadê os membros do corpo? Cadê? O membro fora do corpo vive? Vai o quê? Poder ser. Então nós precisamos, para poder ter função, temos que estar ligados aonde? No corpo de Cristo. Nunca esqueça disso. Glória a Deus. Amém. E uma coisa muito interessante, que eu estava lendo essa mensagem, e aí a gente faz um esboço para enviar para os outros irmãos que trazem mensagem nas outras igrejas. E que, geralmente, quando o Senhor Jesus foi curar o cego, ele perguntou o quê? Você crê? Ele perguntou, é ou não é verdade? Né? O leproso, o que eu posso fazer? É ou não é? E assim, mas ele não requereu fé de ninguém ali. Até porque a situação estava tão desesperadora que não adiantava requerer fé daquelas pessoas, que ele não ia ter como ter fé para aquilo. Estou sendo claro aqui, gente? A Bíblia diz que sem fé o quê? É impossível agradar a Deus. Só que tem situações que Deus não vai requerer fé de você. Ele só requer o quê? Uma atitude. Pega as tuas perninhas, vem para a igreja que aqui o teu milagre vai acontecer. É verdade, está tão ruim o negócio, tão brabo, que você olha assim, Senhor, com toda a sinceridade, ela está morta. Não é verdade? Está morto já a situação financeira, está morta a família, está morta. Aí Deus fala o quê? Eu sou a vida, meu filho, a ressurreição. Eu trago a vida, a existência, aquilo que não existe.
E aí basta estar no lugar certo, na hora certa, que o milagre vai acontecer. O pastor está falando heresia? Não, essa mulher não tinha fé para ressuscitar o filho, muito menos o filho que já estava morto. Mas o Senhor, movido de quê? Fala assim, íntima compaixão. Não é uma compaixão qualquer, não. Porque tem gente que é assim. Tem gente que estou com tanta dó de fulano, mas não faz nada. E podendo fazer. Ela não é verdade. Amém? Não faz nada. Ou seja, ter empatia já é um bom caminho. A empatia você está sentindo que o outro está sentindo. Legal. Mas tem muita gente que tem empatia, mas não faz o quê? Na tua compaixão, já ela vai mover você na direção da tua empatia. Deu para entender bem? Naquilo já é uma ação, né? Já é um nível a mais. Tem empatia, legal, já é ser humano. Agora, a partir daí, eu vou vencer a avareza, eu vou vencer o meu conforto, deu para entender bem? O meu lazer, vou vencer o meu descanso para poder ajudar alguém. Estou sendo claro aqui, gente? Aí é a compaixão. Agora, olha Jesus, íntima compaixão, é algo muito lá de dentro. Ele teve íntima compaixão quando ele chorou, sabia? Quando Lázaro faleceu, não porque Lázaro tinha falecido, porque ele sabia onde Lázaro ia e sabia que ia retornar Lázaro, mas por ver o sofrimento das pessoas naquele momento. Então, eu quero que você entenda uma coisa, Deus está atento à sua situação, seja qual for. Amém? Assim como ele esteve, como você já precisou, e se você não precisa hoje, glorifique o nome do Senhor e se mantenha ligado à videira para você frutificar. Amém? Glória a Deus. Para não parar de dar fruto e secar. Porque as circunstâncias aqui na terra, Paulo fala assim, a incerteza das riquezas. Jesus também fala, incerteza de quê? Qualquer condição financeira ou social, de um dia para o outro pode cair. Quantos poderosos, financeiros, social, com posição, a gente viu quebrar de um dia para o outro e está mal. Temos agora alguém que há uns anos atrás, quem é mais velho um pouquinho se lembra, que é o Collor, que foi presidente do Brasil, era o caçador de Marajá, lá né? Teve uma pompa aquela toda, e depois ainda conseguiu ser senador e hoje está preso. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, qualquer posição social, qualquer riqueza, de um dia para o outro ela vai embora. Se ela não for, a gente vai, ela fica. Então, o único que pode nos manter bem com vida é Jesus Cristo. Porque Ele é a própria vida. Ele vai manter você feliz com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos. Amém? Com a tua casa, com a tua igreja. Aonde você for, você vai estar irradiando luz. Olha o que ele fala. É tremendo, né? Ele diz assim, no dia da festa, né, lá de Jerusalém, ele levanta e fala assim, ó, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que saltarão para a eternidade. Quem crê nisso aí em nome de Jesus, amém? Fala comigo assim, Jesus é a fonte da minha luz, é a fonte da minha vida, é a fonte da minha alegria, é a fonte da minha paz, é a fonte da vida da minha família. Ele é tudo que a gente precisa. É tudo que é tremendo isso, né? Então, mesmo que a situação, vem para a igreja. Deus sempre tem uma palavra para você, olha a verdade. Vem para a igreja, a comunhão com os irmãos, o serviço, a santidade no serviço. Eu conheço muita gente com problema, com dificuldade, vem para a igreja, quando ela pensa que não, todas as mazelas ficaram para trás porque ela se envolveu com a igreja. Entendeu, gente? Que se envolveu, vai saindo, porque na realidade, né, igual os irmãos falam, vai saindo, não é assim? Né? Tu vai trabalhando, vai se envolvendo, desde a portaria até o louvor, né, em qualquer área, né, com as crianças, com os jovens, sei lá, com o casaco. Se envolva com a dança, se envolva. E você vê que os problemas vão fazendo o quê? Enquanto você vai indo, Deus vai consertando, vai abençoando. Quando você vê, você já realmente é a luz do mundo e sal da terra, como Jesus quer.
vale a pena, não para. É importante isso. Prioriza a fonte de água e não a cisterna. Quem entendeu bem aqui? Amém? A cisterna tem muita água, mas acaba. Lá na casa da minha sogra tem uma cisterna, né, grandona. E aí, às vezes, a água não subia lá na casa. Aí, quando você olha, a cisterna está cheia, mas tem um caninho pequenininho que vem da rua, que ele fica caindo direto ali. Por isso que a cisterna está sempre o quê? Cheia. Às vezes você vem para a igreja e pensa assim, hoje não foi lá essa coisa não, mas caiu um pouquinho de água na tua cisterna. Deu para entender bem aqui? Amém? Seja lá o que for, Deus vai abençoando a tua vida, mas venha. Não larga Jesus, porque Ele é a fonte de tudo que você precisa. Glória a Deus. Então, às vezes nem sempre a gente, porque tem essa fé toda, mas o Senhor conhece você. Mas vindo à igreja, aí a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pronto. Aí, além de você ser abençoado, agora você é alimentado com a fé. E através da fé você consegue mais bênção ainda na tua vida. Por isso que a Bíblia fala aqui que em Cristo nós vamos de vitória em vitória. Não tem derrota, é só de vitória em vitória. As pessoas costumam confundir, isso é muito importante a gente entender, porque Jesus fala que no mundo tereis o quê? Aflições. Então, uma batalha, uma luta é uma coisa normal. Não é porque você está em pecado. Não é, deu para entender o que estou falando aqui? Não é porque está, não. É normal, é no seu emprego. É em qualquer área da vida. Às vezes tem batalha, tem luta. O mundo, ele é injusto. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, por isso que a gente precisa ser abastecido na presença do Senhor. Ter energia para poder, o dia a dia, a gente ter batalhas aqui, que é normal. E nas batalhas, Deus vai forjando você para coisas maiores. Então, os problemas existem para que Deus possa te dar o quê? Soluções. E essa solução ela vai ser criada através de você e em você. Então, não vamos confundir, porque às vezes tem gente que fala assim, fulano está com problema porque está em pecado. Jó estava em pecado? Abraão estava em pecado quando teve seca? Isaac estava em pecado? Jacó estava em pecado quando também teve seca e teve que mandar o pessoal para o Egito fazer compra lá? Davi, né, quando ele estava fugindo de Saul, estava em pecado? Não, gente. Então nem toda a luta é o quê? Pecado. E existe uma coisa, né, que vem através do pecado, mas não especificamente o teu pecado nem o meu pecado, que é a morte. A morte é uma sentença por causa do pecado original. Estou sendo claro aqui? Amém? Então fala com o irmão que está falando. Um dia, todos nós, já sabe, né? É ou não é? A senha vai, pronto, vai. Né? E a gente brinca, né? Outro dia estava brincando, que até, vou repetir aqui, né? Já falei aqui. A gente foi uma vez num lugar que tem uma pizza, Domino, né? Domino. É Domino, né? Aí, quando você chega lá, eu não sei se ainda é isso, faz muito tempo, eles davam um dispositivozinho eletrônico, aí você pegava e botava na mesa. Aí tu ficava lá sentado, aí você estava batendo papo até esquecia, daqui a pouco tocava. E tocou para você pegar o quê? A pizza. É assim do mesmo jeito, não avisa não, entendeu? Quando tocar, então, já era, está na hora de ir. É ou não é verdade? Não dá, não avisa, não é? Alguém, né, o papai fala assim, está na hora, tu toca lá para ele, pronto, já era. Então, por isso, Jesus fala, nós temos que estar preparados o tempo todo. Fala que não é para tu ficar com medo, não, isso é, entendeu? Você vai daqui para a glória. Amém? Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Né? Então, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, houve uma sentença. A sentença que estava lá em Adão já foi, já não tem jeito, ela é cumprida até o dia de hoje.
A gente só vai falar aqui, só para poder dar, faltam 10 minutinhos. Como é que funciona isso? Tem gente que fala assim, mas pastor, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Tudo. Quer ver uma coisa? Uma vez uma amiga na faculdade chegou para mim e falou assim, a Yolanda, né? Ela disse assim, amado, eu não aceito isso. Uma pessoa, poxa, ela está sofrendo, tal, aquela coisa toda. Deus não vê isso? Eu falei, vê, Yolanda, vê. Ah, você tem filho? Ela falou, tenho. Quantos filhos? 2. Teus filhos são o quê? Os 2 são empresários. Eu falei, legal. Teu esposo, um bom funcionário público, você também professora, tem uma boa estrutura, você deu uma boa educação para eles. É ou não é verdade? E os encaminhou de maneira educada. É ou não é? Então, eles foram encaminhados. Legal. Agora, digamos que você fosse relapso, não quisesse, não tomasse conta do teu filho, não desse educação para ele. Que culpa Deus ia ter nisso? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? A responsabilidade de criar e educar os filhos é de quem? Não botei o filho aí, Deus agora que cuide assim? Não, tem gente que faz isso, né? Mas não é aquilo, não é o que Deus deseja. Amém? Porque a criança não pede o quê? Para nascer, mas já que nasceu, quem tem que resolver isso? São os pais. Então, falei com ela, então, ela não é mesmo. Eu falei, claro que é. Ela não é verdade, né? Quem tem que dar educação, colocar uma honestidade, uma boa educação, são os pais. Ela não é verdade? Dá um jeito. E não é porque é pobre, não. Porque né, lá em casa, né, como né, o irmão sabe, minha avó analfabeta, não, né, eu fui criado sem pai, e a gente tinha uma dificuldade, mas ela nos criou, todos nós, como? Com educação e honestidade. A gente sabia que tinha que estudar e trabalhar para ser alguém. Quem entendeu bem aqui? Ah, é porque é pobre, está roubando. Não, está roubando porque é sem vergonha. Porque o outro é rico, está roubando lá e está preso. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? Desembargador é pobre? E por que vem de sentença? Eu não estou falando isso aqui, não estou... Isso aí é publicado, tem vários desembargadores aí que estão aí sentenciados com a sentença terrível de uma aposentadoria. Porque ainda tem isso ainda. Porque estavam roubando. Estou sendo claro aqui, gente? Quantos deputados aí estão com tornozeleira, outros presos, políticos, ministros? Então, a pessoa é desonesta porque é sem vergonha. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É pecado, tem nada a ver com pobreza. Ah, o pobre passa mais sufoco? Claro que passa. Mas vai roubar por causa disso? Foi claro aqui, gente? Então, o pecado não tem a ver com condição social, nem com a quantia de dinheiro, que quem tem, parece que esse pessoal que tem mais dinheiro rouba mais, não é verdade? Outro dia quem falou foi o Sérgio Cabral, lá dando uma entrevista, ele falou o seguinte, o juiz falou, mas você já era rico. Aí ele falou, mas é um vício. Quanto mais vinha licitações, mais eu roubava o dinheiro. Estou sendo claro? Fala com a pessoa, quando a pessoa vai para o inferno, fala assim, vai para o inferno, Deus não é injusto não, tá? Amém? Glória a Deus. Só uma palhinha aqui para a gente entender, né? Então isso não tem nada a ver com direita ou esquerda, politicamente, ideologicamente falando, não, tá? É bandido de um lado, bandido do outro. Tem gente honesta de um lado, tem gente honesta do outro, mas tem bandido do lado e do outro. Amém? Essa é uma verdade. Então, meus amados, quando nós entendemos que o salário do pecado é a morte, e quando Deus fala para Adão assim, Adão, não mexe naquilo que você não pode mexer. Isso é roubo ou não é? Ou no caso, apropriação indébita, né? Estava lá no meio do jardim, estava tomando conta da apropriação, né? Mas tudo é roubo, tudo é furto, né? Vamos botar assim, né? Vamos botar tudo no mesmo saco. Não pode mexer. Aí vai lá ele e faz o quê? E o que Deus havia falado? O dia em que você comer, certamente o quê? Morrerá. Qual é a sentença, então, para a desobediência? E o pecado nada mais é do que a desobediência às leis de Deus. E ele só tinha uma lei para cumprir, um artigo. Não come, infeliz. É ou não é? Aí ele vai lá e pegou. Agora, aí tem
pregador que brinca, por que Deus não escondeu a árvore ou o fruto? Não. Porque a gente só vai provar se é fiel se você tiver oportunidade. É ou não é verdade? Amém? Só vai provar que a fidelidade teve a oportunidade. Você cercado de tudo, como é que vai provar que você é fiel? O dia que largar, faz besteira. Glória a Deus. E Deus não esquenta não, Ele deu a ordem e acabou, agora é contigo. Fala com a pessoa, você não é retardado? É. Então sabe o que pode e o que não pode. Mas aí vem a desculpa. Então o salário do pecado é o quê? Porque a sentença estava feita lá. A sentença estava feita. E aí, aonde nós herdamos esse pecado? Aonde nós herdamos? Desde criança. Desde criança. Desde criança. A tendência da criança é obedecer ou desobedecer? Ou será que tem alguém aqui que foi criança totalmente obediente e nunca desobedeceu? Então, já rodou. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Mas assim como o filho da viúva, olha só, o Senhor ressuscitou e todos nós estávamos mortos no delito e pecado, Jesus veio e nos deu a graça da vida eterna. Gratuitamente, meu Deus, é muita bondade, olha a verdade. Ele falou assim, esses infelizes não obedecem de jeito nenhum. Eu vou ter que pagar por eles. Por isso, vamos colocar assim, a cruz de Cristo tem um significado muito grande para a nossa vida. Qual o significado? Foi nela que o próprio Deus se sacrificou pelos nossos pecados. Morreu para que nós tivéssemos vida. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Por que segundo Adão, irmão? Por quê? Porque o primeiro Adão representa toda a raça humana. Deu para entender bem? E deveria representar uma raça humana em santidade e em justiça. Mas como ele caiu, ele representa toda a raça humana caída. E como Jesus perguntou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Se eu perguntar aquele que não tem pecado, não precisa aceitar Jesus que está salvo. É verdade. Então, só um bônus aqui rapidinho. A diferença do ímpio para o crente, ontem o irmão até cantou um negócio, né? A diferença entre o charme e o funk. Quem se lembra dessa música antiga aí? A diferença entre o ímpio e o crente é uma, e a gente tem que entender isso. O ímpio acha que é bom. O ímpio acha que o pecado dele não tem tanta consequência. O crente tem certeza que o pecado dele leva ele para o inferno e só vai para o céu por causa de Jesus Cristo. Deu para entender a diferença aqui? A minha diferença, para quem não aceita Jesus, é porque eu entendi que eu estou condenado na carne. Eu vou para o inferno, não tem solução. Então, qual é a minha solução? Eu vou correr para a cruz, porque ali os meus pecados são apagados. Estou sendo claro aqui, gente? Estou igual o filho da viúva, já morto, já pronto para ir para o inferno. Aí o que acontece? Aí Jesus aparece. E ele fala assim, em mim você tem vida novamente. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Esse é o Deus que, entendendo que nós estamos mortos no delito de pecado, e quem está morto não enxerga, quem está morto não tem fé, quem está morto não respira, quem está morto não sente, e ele vai e nos ressuscita para a honra e glória do nome dele. Ele entrou na minha vida e na sua quando a gente estava cego. Ele que deu luz para a gente enxergar. Amém? Então, todo pecado tem uma sentença, qual é? A morte. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Então, esse corpo, como Paulo diz, está condenado por causa do pecado. Mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus e aguardando somente o dia da redenção para irmos para a vida eterna com o corpo glorificado. Quem crê nisso aqui? Dão glória a Deus, amém? Então, nessa mensagem de hoje, não esqueça de uma coisa. A fonte da nossa vida, a fonte da nossa luz, a fonte da nossa paz, da nossa prosperidade é Jesus, e Jesus deixou a igreja para a gente estar conectado com ela, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, nós estamos mortos no delito e pecado, e impossível
a gente escolheu o que era certo e o que era errado. Aí Jesus para o cortejo, e nesse cortejo, quem estava dentro do caixão? Eu e você. E aí ele para e fala, levanta aí agora que eu vou te dar vida. E nos deu vida para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus, amém? E é verdade, eu estava perdido, não tinha nem como enxergar. Ele parou, falou, para aí, vai para onde? Eu vou ressuscitar você agora. Aleluia, glória a Deus. Não é? Deus maravilhoso, não é? É só agradecimento. É ou não é verdade? Só agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, porque Ele nos escolheu para termos vida. Não quero entrar nesse mérito, se Ele escolheu um, não escolheu outro. Não, eu só estou dizendo o seguinte, eu fui escolhido, você também, glória a Deus por isso. Amém? Aleluia? Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui no teu povo. E a palavra que o Senhor nos traz nessa manhã é uma palavra que em Jesus nós temos tudo. Ele é a nossa vida, nossa fonte de luz, nossa fonte de paz, fonte de alegria, de prosperidade, de vida eterna. Pai, então, que nós venhamos entender que jamais podemos deixar a tua casa. Assim como o peixe se deixar água morre, meu Pai. Assim como nós se deixarmos desse ar aqui, nós morremos. Tu és tudo que nós precisamos, ó Pai. Tu és o ar que nós respiramos, meu Deus. Sem o Senhor não temos vida. E o Senhor Jesus disse que todos que tiverem nele terão vida, vida eterna. Por isso, Pai, muito obrigado nessa manhã. E, meu Deus, se por acaso andávamos um pouquinho desgarrados, afastados de alguma forma, abençoa, Senhor, e traz força e vigor para que teu povo, através dessa mensagem, jamais venham deixar a tua presença, meu Deus. E não é em qualquer lugar, é no teu corpo, porque no teu corpo nós temos vida. Então ajuda teus filhos, que o cansaço físico, emocional, que as lutas não venham nos afastar de ti, que é a nossa videira, e da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que não venha ficar somente nessas palavras, mas venha trazer consciência, meu Pai, para a vida de cada um dos teus filhos. Se você quiser vir aqui à igreja, de repente você está pensando, eu preciso de um reabastecimento. Venha ao altar e busque esse reabastecimento hoje. Fala com o Senhor, busca o reabastecimento. Fala, Senhor, eu preciso reabastecer o meu espírito, a minha alma. Eu preciso desse vigor, porque eu andava meio assim para lá, para cá. Não faça isso. Jesus é a tua fonte de energia. É a tua fonte de energia. Vem, pede ao Senhor, Senhor, eu preciso desse abastecimento. Eu preciso reabastecer meu tanque. Meu tanque, porque eu preciso ir longe, mas para ir longe eu tenho que me abastecer. É ou não é? Está bem aí, em nome de Jesus. Então pede ele, fala, Senhor, revigora a minha alma, minha vida. Talvez os teus propósitos, você está pensando assim, eu tenho propósito na vida, todos temos. Mas talvez está olhando para o lugar errado. Está olhando tanto para o propósito, está esquecendo daquele que realiza o propósito. Estou sendo claro aqui, gente? Deus não quer que você deixe de estudar, de trabalhar, de seguir na direção daquilo que Ele estabeleceu para você. Mas se você esquecer que é Ele que realiza os sonhos, os propósitos e abre oportunidade, já era. É burrice. Não é, gente? Ele que é minha fonte. Ele fala, olha o que ele fala, sem mim nada podeis fazer. O que é nada? Nada, não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir ter uma vida familiar abençoada. O teu emprego, que era uma bênção, vai começar a virar um fardo. O salário que tinha, que você se alegrava, já vai não dar mais. E assim por diante. Então não faça isso. Os olhos têm que estar fitos em quem? Em Jesus. Amém? Seja inteligente. Me perdoa, não estou chamando você de burro, não. Mas é porque as coisas do mundo fazem a gente ficar burro. Faz ou não faz? Faz, fica burro. Deus trouxe você hoje aqui para reabastecer você, para abrir teus olhos em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua presença e continua abençoando teus filhos que estão pedindo hoje aqui consciência, meu Pai. Consciência, consciência. Consciência plena, para que não venham mais se afastar dessa fonte que é o Senhor, de vida e vida abundante. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus.